E aí, influenciadores do reino, estamos aqui para mais um Igol Podcast. E estamos hoje com uma presença ilustre, né, um psicólogo formado pela PUC, diplomado pela Faculdades Guarulhos, esposo da Jaqueline, pós-graduado em psicopedagogia, ele, Samir. Obrigado, Sara, pela apresentação amorosa, calorosa. É uma felicidade estar aqui. Glorifico a Deus pela oportunidade que você me traz de estar aqui com você, de ter conhecido você, do Senhor ter trazido você para a minha vida. Isso é bênção. Para mim é uma honra, uma alegria estar com esses jovens, fazendo parte disso. E estou aqui com todo amor para glorificar o nome do Senhor. Amém. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O Senhor é uma bênção. E seguindo para as perguntas, nós queríamos saber quem é o Samir. Maravilha. Bom, Samir é o esposo da Jaqueline, mais uma vez. Samir é um filho caçula de 3 irmãos, de uma família pobre, do ensino público, e que, mesmo em meio a todas as tortuosidades da vida, o Senhor não deixou de cuidar e de estar perto, e mesmo quando eu não sabia, né? E que, pela providência do Senhor, tive a oportunidade de estudar na PUC, né, uma das melhores universidades do país, especialmente na nossa área de psicologia, né, Sara? E fui bolsista de estudo durante todo o período que estudei lá. E no 5º ano, eu terminei por perder a bolsa de estudos. E aí eu fui terminar a minha formação e fui me diplomar, de fato, pela Universidade de Guarulhos, a UNG. Samir, um pecador remido em Cristo, e um aprendiz engatinhando no Evangelho. E agora a gente queria saber um pouco sobre a sua caminhada cristã, né? Como que foi a sua conversão? Então, eu entendo que a voz, né, do pastor chamava esta ovelha durante toda a vida. Eu lembro de minha mãe usar as poucas parábolas pontuais que conhecia, mesmo não sendo evangélica, na minha formação, na minha educação. Mas, efetivamente, o Senhor usou a minha esposa, Jaqueline, que está aqui, que muito carinhosamente sempre foi falando do Evangelho para mim quando nós nos conhecemos. E isso foi tomando, né, proporção na minha vida. Eu ia participando eventualmente de um culto ou outro, na época era na Igreja Presbiteriana Betel, aqui de Guarulhos. Terminei por me converter ali num culto que falava sobre os pescadores de homens, né? Jesus dizendo que tornaria aqueles discípulos pescadores de homens. E ali silenciosamente, timidamente, de olhos fechados, levantei a minha mão. Depois, em 2016, fui me batizar, mas aí já na igreja batista, a primeira igreja batista em Cumbica. E nós fomos visitar, assistimos um batismo naquela igreja, eu e minha esposa, e ali a igreja ganhou o nosso coração, naquele momento, e nós ficamos, né? Daí foi lá que eu me batizei. Então já mais para a vida adulta, né? Apesar de uma trajetória, de ter conhecido outras religiões, de ter vivido as tortuosidades aí da vida, mas já na vida adulta o Senhor me alcançou. Amém, coisa linda. E atualmente o senhor está em qual igreja? Na primeira igreja batista de Cumbica. Amém. Há quanto tempo você faz parte dessa igreja? Então, eu me batizei em novembro de 2016. Ah, um tempinho aí já, então, né? Já. Tempinho, quase uns 10 anos, daqui a pouquinho. E
Falando um pouco, né, da parte da psicologia, né, o senhor atende numa clínica, né, e o senhor tem um projeto muito lindo, que é o Divã, né, do Bem, e nos explica um pouquinho mais sobre esse projeto? Certo. Bom, eu estou na área clínica assim que eu saí da faculdade, e vai completar 10 anos. Desde então, né, eu na companhia da minha esposa montamos o meu consultório e de lá para cá eu tenho me dedicado à psicologia clínica, à psicoterapia, a cuidar de pessoas, né, o dia todo, todos os dias, agora menos um pouquinho, né? E com o desenvolvimento do meu consultório, eu recebia do Senhor a instrução de dar uma devolução social, uma devolutiva social por todo o cuidado que Ele já tinha tido com a minha vida, né? Então, sempre me interessei em tornar a psicoterapia individual, a clínica psicológica acessível, né? Que não fosse elitizada. Então, essa sempre foi uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, um incômodo, um desejo, né? Sempre encontrei apoio da minha esposa para isso, né? E só que houve um momento que não cabia mais na minha agenda de profissional os atendimentos sociais gratuitos, né? Ou valores solidários e tal. E eu tinha que tomar cuidado, porque afinal de contas o consultório é uma profissão, era o meu ganha-pão. E eu, né, entendo que o Senhor colocou no meu coração o nome, o ideal, e surgiu o Divã do Bem. O Divã do Bem é essa iniciativa, né, ainda não somos uma associação, um instituto, mas é um projeto, uma iniciativa que vem viabilizando essa horizontalidade, essa acessibilidade da psicoterapia, para que a dificuldade financeira não seja um impedimento para que a pessoa possa ter um atendimento de qualidade, né? E mais do que nunca é relevante, né? Então, assim, como funciona? Eu incentivo, né? Convoco, conclamo, solicito aos colegas que abram alguns horários em suas agendas para atendimentos gratuitos ou solidários, e todos que são envolvidos têm seus consultórios particulares, então enfrentam o mesmo dilema que eu tinha enfrentado antes, tem um limite nesse sentido, né, do que eles podem acolher eles mesmos. Então eu também vou nos espaços todos que me chamarem, né, nas igrejas e tal, para pedir doação. Vou lá explicar para as pessoas o propósito e solicitar doações. Então tenho alguns poucos ainda, eu espero que aí com o final da pandemia, queira Deus que não continue subindo o número de casos, né? Mas quem sabe no início do ano que vem, vir aqui, nesta igreja, em todas as igrejas de Guarulhos, e onde me convidarem para falar do propósito e pedir, né, da comunidade o apoio financeiro, né, a divulgação, porque nós dependemos de doações, porque quando começa a exceder nas agendas dos profissionais, a gente paga por esses atendimentos. Então, os doadores pagam, né? Eu mantenho esse dinheiro separado e aí vou pagando valores para esses atendimentos excedentes nas agendas desses profissionais. E aí, graças a Deus, eu acho que eu posso dizer assim, dezenas de vidas já foram cuidadas através dessa iniciativa. E essa iniciativa se conecta com a outra que você estava já antes de começar comentando, né? Que é o CELFAP, que é aquele projeto para iniciar psicólogos. Já falo disso agora? Pode falar, Posso falar? fica à vontade. Então assim, né, gente, eu tenho esse projeto que eu dei o nome de CELFAP Co-Founder, né, que é um projeto que ajuda psicólogos recém-formados a iniciarem suas carreiras clínicas como psicoterapeutas. Tem esse enfoque em formar psicoterapeutas, né? Então, eu recebo esses profissionais em início de carreira,
a gente dá a supervisão, oferece toda a estrutura, né, física, toda a estrutura necessária para o desenvolvimento de um consultório, a parte administrativa, gerencial. A gente ensina os novos psicoterapeutas a gerenciarem os seus consultórios e dá a supervisão de uma forma muito justa, muito ética. A gente tem um plano de negócio que, vamos dizer assim, vincula esse profissional por meio de um contrato, tudo, mas assim de uma forma muito suave, muito sustentável para esse iniciante, de uma forma gradual, né? Nós temos uma colega de vocês desta igreja, né, que como não conversei com ela, não vou dizer o nome, e ela é uma pessoa muito discreta também, mas é uma jovem psicóloga brilhante, muito dedicada, que está conosco, caminhando já para o seu 3º ano do projeto, né, com o seu consultório muito bem estruturado, com muitos clientes. Posso dizer assim, já vive disso, uma jovem de cerca de 23, 24 anos, muito estudiosa, que só tem bons resultados, bons feedbacks com seus pacientes, né? Então, e esses novos psicólogos também acabam dando corpo para o atendimento social, enquanto também constroem a sua profissão e têm os seus salários também. E o desejo do meu coração, se o Senhor permitir, é que as duas coisas cresçam em paralelo até onde o Senhor quiser. Amém. E é um projeto muito lindo, né? Que vem alcançando bastante pessoas. Né? É uma semente que o Senhor colocou nas tuas mãos e que o Senhor plantou e está crescendo, né? A árvore dando frutos, né? Que veio os outros psicólogos e está dando frutos, né? E é muito lindo ver isso, né? Admiro muito o Senhor por isso. Quero um dia ser assim quando eu crescer. Sabe o que eu vou dizer, né? Toda honra e glória é do Senhor Jesus. Amém. Agora a gente vai entrar num tema, né, deste podcast. Nessa questão, assim, de cuidar de pessoas, né? A gente tem percebido que, assim, eu não diria que é o maior, mas um dos males, assim, do século é a ansiedade, né? As pessoas, assim, têm ficado cada vez mais ansiosas. Como, assim, na sua visão como psicólogo, né? Você tem mais propriedade para falar sobre isso. Como você definiria, assim, a ansiedade de um jeito que a gente possa entender mais sobre o que ela é mesmo? Acho que você tem razão. É um dos maiores problemas, né, junto com os transtornos depressivos, né, com todos os transtornos com sintomas depressivos. Mas, assim, o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, eu acho que é um bom ponto de referência para a gente começar essa conversa. É realmente um dos principais problemas de saúde contemporâneos. Isso por causa da forma como a sociedade está organizada, pela velocidade das coisas, pela demanda, né, de informação, a síndrome também do pensamento acelerado. Então, assim, vou começar descrevendo, né, o que é o TAG. O TAG é o problema das pessoas que vivem pensando tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? O TAG já é quando uma pessoa já foi exposta exaustivamente a eventos estressores que levaram ela ao desgaste. Então você pensa assim, não sei se vocês têm air fryer em casa. Não, mas já vi. Eu tenho. A gente tem um air fryer agora, a gente tá chique. Tá chique. Se você fizer batatinha pra galera na hora do jogo, né, são 2 tempos do jogo do Brasil. Tranquilo, ela vai funcionar, você vai colocar lá no 110 e ela vai esquentar pra caramba, vai fazer deliciosas batatas, vai entregar a batata e ela vai falar, eu sou uma super air fryer. Vai ficar satisfeita e vai ficar esfriando um tempão lá, certo? Mas aí você decide que a galera vai assistir jogo, todos os jogos da Copa, das 7 da manhã até o último jogo, e ainda vai ficar pro happy hour depois do último jogo.
e vai servir batata frita na air fryer durante o dia todo. Eita. Né? Então você vai pegar esse equipamento que tem uma finalidade, uma capacidade, uma potencialidade e vai levar ele à exaustão. Certo? No final do dia, ele vai estar muito quente se ainda não tiver queimado. E se você fizer isso pelos quase 40 dias de Copa do Mundo, você provavelmente vai queimar o seu aparelho. Então, a minha analogia com as pessoas é nesse sentido, né? Então, a vida nos traz muitos elementos estressores, sejam eles estudo na vida dos jovens, vestibular, Enem, ou trabalho na vida do jovem e dos adultos, as vidas ministeriais. Né? Então, quando você cotidianamente leva uma pessoa a uma grande demanda que ela precisa corresponder, ela começa a ter sintomas ansiosos. E quando ela foi levada à exaustão, como a nossa air fryer, depois de longos períodos, então assim, a gente está falando de coisa de 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí ela pode estar num estado de exaustão que já é transtorno, com todos os sintomas ansiosos. Então, que sintomas são esses? Então, se qualquer pessoa tiver de 3 a 6 meses apresentando muita dificuldade de parar de se preocupar, então estou sempre preocupado, sempre me comparando, me sentindo comparado, sempre deixando os pensamentos de que eu não dou conta tomarem conta dele, com frequentemente irritabilidade, com mudança na qualidade do sono. Então, por exemplo, a pessoa que costumava dormir 8 horas, agora ela dorme 5 horas, acorda na madrugada, tem um sono agitado. Esses sintomas, de 3 a 6 meses, a gente já está vendo um comprometimento importante, né, dessa pessoa, já que a gente já pode começar a suspeitar, né? Suspeitar, porque um diagnóstico diferencial de qualquer doença psiquiátrica, que deve ser feito em equipe multiprofissional e na companhia também do médico, leva tempo para ser feito. Mas assim, a gente faz um diagnóstico prévio, né? Todo profissional trabalha dessa maneira, né? Recebe as pessoas, analisa a história prévia, a maneira como essa pessoa chega diante dela, do profissional, para fazer um diagnóstico inicial, né? E é prerrogativa do psicólogo fazer também esse diagnóstico e indicar a terapêutica adequada. Mas, evidentemente, quando os sintomas são mais expressivos e que denotam maior comprometimento orgânico, na equipe, o médico cumpre um papel fundamental, porque é ele que tem a incumbência de fazer as receitas médicas, né? O tratamento medicamentoso, melhor dizendo. E ele que tem essa incumbência, essa expertise, estudou para isso, né? E é o médico psiquiatra, né? Inclusive, aproveito para dizer, né, que a gente não pode ter preconceito contra essa especialidade médica, né? E nem é o psicólogo nos dias de hoje, né? Então, cada vez mais, graças a Deus, está difundido que isso não traz nenhum tipo de culpabilidade sobre a pessoa que tem, né? Não, ela foi afligida pelo seu estilo de vida, que na verdade é imposto a ela pela sociedade e tal, né? Pela vida contemporânea, e muitas vezes por profissões extenuantes, castigam muito, como os professores, por exemplo, né? Os policiais e tal, mas aí também pode desaguar em outros quadros que a gente não vai falar aqui, né? Vamos focar na ansiedade. Então é isso, sintomas básicos, né?
da ansiedade. Eu vejo que eu não consigo parar de pensar, de me antecipar. Eu sou aquela pessoa que vive no futuro, com muita expectativa do que vai acontecer no final do dia, ao longo da semana, muito preocupado, eu não consigo parar de me preocupar. Então, se eu não consigo parar de me preocupar e isso está gerando irritabilidade, insônia, se isso traz cansaço excessivo, né? Se traz esse desgaste da airfryer, né? No final do dia, estou tão exausto que eu caio, capoto, mas ao mesmo tempo eu acordo meio da noite e parece que eu não dormi quando acordei, já acordo cansado. Então, são sintomas que mostram esse desgaste, enfim. Mas assim, tem outras implicações dos sintomas ansiosos. A gente pode começar a ter pensamentos desastrosos, que sei lá, a pessoa está andando pela rua, ela, sem razão nenhuma, sente um medo como se fosse ser atacada. Porque a ansiedade tem a ver com isso, Sara. Sim. Pode entrar o transtorno de pânico? Sim. Pode associar bastante? Sim, com certeza. Com certeza. Por isso que é importante o diagnóstico diferencial, né? Um acompanhamento sistemático que vai permitir que, com a apresentação de novos sintomas, se enquadra exatamente no TAG, ou se é um quadro fóbico. Mas, assim, esses sintomas mais graves que eu estava falando, né? Então, porque a ansiedade ela tem a ver com esse mecanismo do organismo de defesa. Então, o sistema adrenérgico, né, nos prepara diante da situação de risco para nos protegermos. Então, na natureza, o bicho, quando é acuado pelo predador, ele tem que ter taquicardia, tem que aumentar a amplitude da sua respiração, porque ou ele vai fugir, ou ele vai lutar. E isso é assim com a gente também, né? E a ansiedade tem a ver com isso, com esse estado de preparação para reagir diante da vida. É claro que alguma ansiedade, vamos dizer assim, é um jeito ruim de dizer, mas existe uma medida de boa agitação que ainda não é ansiedade. Inclusive a gente costuma usar no popular, estou ansioso e tal, quando a gente está bem assim preocupado com alguma coisa e tal, mas é aquela preocupação que é momentânea, que antecede um fato importante. Eu estava um pouco ansioso antes de vir para cá. É importante para mim encontrar vocês, falar disso que eu amo tanto com vocês. Mas é um momento de antecipação pontual. Isso não é o quadro ansioso. Mas, para explicar, né, tem a ver com esse estado de preparação do lado animal do ser humano. Né? E assim, do ponto de vista da psicologia em si, a gente tem que pensar que tipo de crenças na pessoa levam ela a ter esse estado de preparação quando não deveria. O que está disfuncional nesse sentido? Se ela chega para um consultório já com o TAG instituído como um quadro, então ela precisa ter um enfoque muito mais cognitivo para ajudar ela a ter um manejo dos seus pensamentos, para que ela entenda rapidamente que ela não está sob risco, que ela pode replanejar. Mas eu sou psicodinâmico, né? Eu acredito firmemente que essas crenças limitantes e tal, elas têm uma gênese afetiva na história do sujeito. Então eu sou do revisionamento da história, porque segundo a minha visão epistemológica, isso está lá no fundinho, né? E a solução também. Então, mas é um assunto para uma outra hora, mas que são abordagens diversas, né, na psicologia que a gente tem que estudar, e o psicólogo sai da sua formação com a capacidade de atuar em todas elas, apesar de que é muito bom tom que vai procurar especializações, né? Mas tem muitos jeitos de cuidar da ansiedade,
E vai depender da necessidade da pessoa e do enfoque do profissional. Sempre está relacionado também com a atenção médica. Sim. Eu ia até te perguntar, né, sobre isso, né? Qual seria um processo, né, de cuidado com uma pessoa que é ansiosa, né? Qual seria legal. esse processo de cuidado, de tratamento, né? Você me faz pensar no tratamento, no cuidado familiar, né? E na observação que a gente pode ter para perceber nas pessoas próximas de nós. Então, assim, se a gente percebe que alguém do meu convívio, por exemplo, tem se metido em discussões mais do que o normal, tem tido dificuldade de estar em público porque se sente inadequado demais, anda se comparando muito, fazendo um discurso de estar inadequado o tempo todo. Se alguém que andava com energia agora anda se arrastando, né? Vocês são jovens, fiquem atentos a isso. E que depois podem virar sintomas ansiosos, porque a gente tem percebido nos estudos que quando um quadro de TAG não é tratado adequadamente, ele vai se transformar em um quadro depressivo mais assim importante, como a distimia, por exemplo. Então, só que assim, isso se não tratado, porque pode ser tratado muito efetivamente se receber psicoterapia e, sendo o caso, de acordo com a avaliação médica, tomar antidepressivos, tomar medicações como, por exemplo, alprazolam, que é o nome da substância, para controlar as crises. Esse medicamento, os medicamentos tarjas pretas, eles não tratam, mas eles ajudam no contorno de crises. E os antidepressivos são os que tratam, mas isso é um assunto com o médico, né? Mas assim, os tratamentos, eles vai depender de quanto a pessoa já está comprometida, mas são tratamentos assim relativamente rápidos, né? Se feitos direitinho, sistematicamente. Então, o que eu chamo de um tratamento rápido? Cerca de 6 meses, 9 meses. Muito bom. E esse cuidado também multidisciplinar, né? Que é importante para o tratamento, né? Exatamente. Uma coisa muito importante, gente, atividade física. Muito importante. A gente despreza muito a atividade física, uma vida sedentária nos leva a adoecer muito. A gente tem que estar muito atento a isso o tempo todo. Então, caminhar, por exemplo, 3 vezes por semana, durante 30 minutos, já vai levar a sua saúde orgânica, né? Fisiológica e mental lá para cima. É muito importante também, porque daí toda a liberação de substâncias importantes, benéficas do organismo, ficam joinha. Ficam certinhos. Como você diria assim que a família e os amigos próximos de um paciente que é ansioso podem ajudar essa pessoa? Boa pergunta. Eu acho que podem ajudar essa pessoa principalmente dando para ela um feedback de como ela já é suficiente pelo que ela é. Então, se você conhece bem o teu amigo, se conhece bem o teu irmão, se conhece bem a tua mãe, você pode ter conversas importantes, significativas, para que ela se olhe com os seus olhos. Para que ela entenda que muitas coisas que são da natureza do pensamento, que fazem ela ficar ansiosa, não fazem sentido muitas vezes. Então, é isso que acontece quando a gente está entrando em quadros de comprometimento emocional. A gente começa a tentar resolver as coisas sozinho, a gente forma uma ideia sobre alguma coisa, elas estão distanciadas do conceito de realidade, e aí alguém de fora que ama pode dar esse feedback, trazer a pessoa para o eixo, sabe? Ó, você está se estressando muito com isso, está brigando à toa,
você tem dito sempre que o que você faz não fica bom, mas olha, eu achei que ficou. Tá atento, um olhar atento e feedbacks positivos, sinceros, né? Que não adianta ser fake. Tem que ser sincero, né? E como o senhor vê que a sociedade hoje em dia lida, né, com essas pessoas que são ansiosas? Como que tem esse cuidado hoje? Estimula. De forma geral, a pessoa que é ansiosa são pessoas que costumam ter muito bons rendimentos, por exemplo, profissionais, e que se destacam e, que as empresas, organizações, as instituições religiosas, enfim, toda a sociedade faz com essa pessoa. Opa, isso aí rende. Então, tira desse que não rende, coloca naquele que rende o dobro. Sobrecarrega. Né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem vivido, por causa da tecnologia também, sobrecargas, porque, por exemplo, o celular pode ser uma bênção, né? Tenho certeza que quem assistir esse podcast vai ser abençoado. Mas se ele assistir 10 podcasts no mesmo dia, aí vai entrar naquele esquema da Airfryer, né? Entende? Se ficar o tempo todo lendo informação, notícia, assim, todo o esforço ocular, neurológico, toda a área de planejamento envolvida em trabalhar com as informações que recebeu, são sobrecarregados. Você está vendo muito isso por causa da era da informação. Muito, muito isso. Eu vi até mesmo no livro que eu estou lendo, né, A Pirâmide da Sabedoria, e fala muito sobre a questão, né, tecnológica, de que como o celular ele super estimula o nosso cérebro, né? E isso acaba gerando ansiedade, né? Com certeza, com certeza. Leva a esse desgaste, Sara, que a gente está falando. Então, assim, é muito importante que a gente tente minimizar o nosso uso do celular, das telas em geral. É muito importante que a gente tenha uma noção de que acima de 6 horas de uso é doença. Muito, assim, por exemplo, eu poderia estar absorvendo certo conteúdo a partir de um livro, a partir de um bate-papo. E aí parece que eu foco também a vida social, poderia estar encontrando pessoas pessoalmente, na lanchonete, né, no Adamastor, na igreja. Mas aí eu fico, sei lá, eu não sei vocês, eu vou falar por mim, que sou mais velho, nem sou dessa geração, mas vocês já se pegaram conversando por mais de 1 hora com alguém no WhatsApp? Sim. Sim. Eu também. Ou até mesmo entrando lá no Instagram e vendo nada. Você só tá rolando o feed. Só gastando tempo. Passa pra cima. Terrível, terrível. Já me peguei também, mesmo não sendo dessa geração. E muitas vezes, coisas inúteis. Muitas vezes. Mas aí trazendo essa sobrecarga sobre todo o sistema neurológico, reduzindo a minha vida real. É verdade. A ansiedade, ela tem uma cura ou é só tratamento? Tem cura. A ansiedade tem cura. A ansiedade depende de uma reestruturação de pensamentos, que essa pessoa entenda que ela é suficiente, descubra suas estratégias para executar as suas tarefas, redimensione, diminuindo, né? Descubra a sua maneira de ser suficiente para dar conta da própria vida. Aí a terapia ensina isso. Se for o TAG, ela chegar, então o terapeuta ela vai ser mais... vai dar esse enfoque, né, para fazer isso mais rapidamente. Vai depender da abordagem desse profissional. E também, se for necessário, o médico avaliando, as medicações têm a perspectiva, até estava falando sobre não ter preconceito, né, eu gosto muito de falar isso. As medicações, 90% das medicações que existem hoje não causam dependência química. Então as pessoas se tratam mesmo com a perspectiva de modular neurobioquimicamente as funções do cérebro.
e depois, como um pai que ensina uma criança a andar de bicicleta, né? Na minha analogia, a medicação é o pai segurando na garupa, depois o pai solta e esse neurônio vai pedalar sozinho, entendeu? Sim. Uma analogia bem grosseira assim, os neurocientistas me perdoem, mas eu espero estar sendo, né, popularizando o conhecimento. Mas é isso, que esse é o objetivo. Então tem a perspectiva, muitos transtornos têm a perspectiva de curar mesmo, né? É um assunto complexo. Alguns, segundo a medicina, não. Mas assim, né? Eu tomo a liberdade de falar isso como um sujeito e não como psicólogo. Peço licença da comunidade psicológica para fazer esse parênteses. Para o sujeito Samir, crente em Jesus, não há nada que não se cure. Verdade. Fecha parênteses, volta profissional, chega ali no banheiro, foi tomar uma água, né? Mas o sujeito de fé pode pensar diferente. Né? Sim. Polêmica. E assim, entrando um pouquinho, trazendo a ansiedade um pouquinho pro meio, né, cristão, como nós cristãos, né, eu coloco no meio, tem lidado com a ansiedade, no seu ponto de vista? Não muda nada. Eu acho que deveria. Por causa da relação, a boa relação com a fé, né, que leva em consideração Mateus 6, 25. Né? Vamos ler aqui rapidamente. Conferindo aqui, Mateus 6, a partir de 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando ao que haveis de comer ou beber, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? A palavra de Deus, que para o crente em Jesus é o farol, né? O Senhor nos ensina, nos instrui a não andar ansiosos. Se nós estivermos buscando ao Senhor, né? Eu andei por um período ansioso mais recente e estou voltando à terapia, então super recomendo, né? Mais do que isso estou fazendo e tenho certeza que a minha melhora é fruto da leitura e da palavra e da oração. Esse é o sujeito Samir falando, né? Então assim, se isso chegar no público em geral, fora da Igreja de Jesus, que seja traduzido como tomar contato com a própria espiritualidade, com pensamentos positivos, refletir filosoficamente sobre de onde veio, né? Sobre a inteligência universal. E como você diria assim que, assim, uma dica, né, para pessoas ansiosas viverem a vida de uma forma mais leve, que não seja assim uma coisa tão pesada só porque elas têm ansiedade? Sem ser pela fé, né? O que você achar melhor? À Um vontade. conselho, assim, o que você direcionaria? Para a Igreja de Jesus eu diria: você se esqueceu que Deus é real? Que Ele está bem aqui do seu lado? Para as pessoas em geral, eu diria: procure se ver com os olhos das pessoas que te amam. Você já é bom o suficiente. Viva um dia de cada vez. A dádiva do presente é tudo que nós temos.
Isso é filosofia, tá? Filosofia. É existencialista. Psicologia. Foque no seu presente. Viva um momento de cada vez. Porque tudo que você tem, o que passou você não mexe mais. O dia de amanhã, você tem que esperar chegar, meu. Não tem jeito. Tudo que você tem é esse instante. Tudo que nós temos sobre a vida, se acontecer um cataclisma no mundo, ou se Jesus voltar, talvez nenhum de nós nunca mais veja as escadas que nós subimos para chegar aqui. É verdade. Se ele voltar agora. Tudo que nós temos é esse instante na sala. Alguns no celular, outros conversando. Mas é tudo que nós temos. E aí a gente escolhe como quer viver. Sim. Contemplando o belo, né? Como diz o Augusto Cury. Contemple o belo. Contemple o belo. A Ótima Bíblia referência. fala também, né? Porque por mais que a gente se preocupe, quem pode acrescentar um dia sequer, né? A gente não Lindo. pode acrescentar um dia, uma semana. Então não tem como a gente ficar, ano que vem eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Porque a gente acorda pela graça de Deus, né? Um côvado, quem pode acrescentar a É. vida, né? A palavra de Deus. Tá Existe, lindo. né? E assim, vendo, né, no olhar social, esse indivíduo com ansiedade, ele sofre alguns preconceitos, né? Quais, assim, você colocaria hoje aqui? E um conselho, né, para essa pessoa, para esse sujeito, a lidar, né, com esses preconceitos que vêm. Olha, eu acho que o preconceito pode surgir principalmente se ele for assistido em crise. Como eu te falei, né, eu acho que a sociedade não percebe tanto esse sujeito, percebe como um sujeito dinâmico que dá conta. Mas quando numa crise, né, quando começa a deixar de ser produtivo e tal, é onde é mimimi. Né, onde você começa, como assim você não dá conta? Como assim você está chorando porque você não consegue entrar na sala? Como assim você não dá conta do relatório que você sempre fez? Né? O que eu digo para essas pessoas é o seguinte: emprego você consegue outro. Você pode até trancar uma faculdade, trocar de curso ou voltar a estudar mais para frente. Você pode não dar conta de um certo ministério que gostariam que você desse nesse momento. Mas é a expectativa dos outros. A sua vida, você que vive na companhia do Senhor por você mesmo. Você que sabe onde aperta o calo. Então, e ela é uma só. Diferente do emprego que você consegue outro, da faculdade que você pode retomar, fazer em um momento mais adiante da sua vida, ou de um ministério que você pode assumir mais ali adiante quando estiver realmente preparado. Se você pifar, se queimar a airfryer, não tem mais batata frita. Né? É verdade. Agora toda vez que eu ver o pai, eu vou lembrar É muito dessa boa essa pequena analogia. situação. E agora a gente vai ir pro bate-bola, né? Que é bate-pronto, eu vou fazer uma pergunta e você, o que vier primeiro, o senhor vai responder, tá bom? Começando, uma pessoa da Bíblia. Fora Jesus? Bom, Jesus, uma pessoa da Bíblia, Jesus. O homem que chorou com Tiago, colocou ele no ombro, que chorou com a viúva que perdeu o filho e que se compadeceu. Né? Paulo, como não falar de Paulo, né? O sujeito de personalidade colérica, assassino, com quem muito me identifico. Nunca matei ninguém. É bom que se diga, é bom que se diga. Mas como um sujeito colérico, agressivo às vezes, impetuoso, minha esposa sabe, mas que o Senhor cegou e disse: pare na estrada, que agora você é meu. E esse potencial todo
se vire em favor do Evangelho e de cuidar com muito amor das pessoas sem perder a sua presença de espírito, da personalidade colérica que ele tinha. Um livro que te marcou muito. Dibs, Em Busca de Si Mesmo. Já ouvi falar, não? Já ouviu falar? O primeiro livro que eu li na minha adolescência sobre psicologia. Outro livro. Mais recente, leitura recente, em andamento, lentamente, degustando. O Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Ai, Muito bom muito também. bom. Muito bom. Um filme. Pat Adams, O Amor é Contagioso. É a minha marca. É, amor? Pat Adams, O Amor é Contagioso. Já assistiu? Não. Precisa, Vou assistir. Vamos assistir. Vou anotar pra assistir. precisa. Identifico muito. E um versículo. Lucas 10, é isso? Alguém abre Lucas 10 pra mim? Deixa eu ver. Vou citar o versículo. E depois o pessoal consulta na Bíblia, né? É. Tem que ler a Bíblia, hein, gente? Aquele livro, galera. Amarás, Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Atenção, é como a ti mesmo, não é mais do que você. Uau. Uau. Nossa. Uau. Boa. Uma frase que o senhor carrega com você. A frase tem que ser versículo, né? É quase a mesma pergunta. Hoje em dia, uma frase. Não precisa ser assim a frase certinha. O que você lembrar de alguma frase. Algo que seja uma frase meio que motivacional também. Eu tô pensando nesse momento, né? Poderia pensar em muitas coisas, mas eu, para honrar minha esposa que está aqui, que é minha companheira de toda hora, leia na Bíblia. Ela sempre me dizia isso. Olha, não tá bem assim na Bíblia não, mas não vou te falar nada, vai lá e dá uma olhada na Bíblia. Leia a Bíblia. A frase da noite. E já que bom resume. conselho, hein? É o melhor Bom conselho conselho. de todos. Mulher sábia. Nós estamos encerrando mais um episódio, né, do Igor Podcast. E eu quero agradecer a sua presença por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado, né, do seu conhecimento, da sua sabedoria a nós, né, que esse conteúdo possa alcançar realmente pessoas que estão, né, precisando no momento e que vidas possam ser tocadas através desse amor, desse carinho que o Senhor tem. Então, somos muito gratos, né, por recebê-lo e que venham próximos. Tá bom, então eu quero falar mais uma frase. Uhum. A sabedoria de Deus. Ontem eu estava em um momento de oração e eu sou muito imagético, assim, né, volitivo. E eu me vi dentro da água do mar, em uma água translúcida, mas eu não me afogava estando lá e eu não tinha pressa para sair. E aí o Senhor me disse: as minhas águas são profundas. Aqui, quem é raso se afoga. Meu Deus. Uau. Boa, hein? E eu tô tomando vergonha na minha cara e lendo mais a Bíblia. Boa. Um Porque eu excelente quero conselho. sair do raso. Profundidade. Né? Profundidade. E te agradecemos. Se o senhor quiser, né, falar das suas redes sociais, o seu momento. Seus Tá bom, contatos. gente, eu quero falar especialmente, né, para os jovens aí, a parceria. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a fazer as divulgações das nossas redes sociais, mas principalmente do @Diva do Bem, né, que é a rede do projeto que a gente estava falando. Por lá vocês vão acabar me encontrando também.
Mas o meu Instagram é @psicólogo_Samir_Silva. Lá tem telefone, tem tudo. E procurem a gente, somos uma equipe abençoada. Muitas pessoas que estão dispostas a olhar para você com amor. E pessoas preparadas tecnicamente para cuidar da sua saúde emocional. Sim, também tem o Instagram, né, do Divã do Bem, né? É o @Diva do Bem. Isso, podem acessar. Bom? E nós agradecemos por vocês terem ficado, né, até o momento, né, conosco aqui acompanhando o podcast. Todas as quintas-feiras nós temos um episódio novo para você acompanhar. E nos siga nas nossas redes sociais. Esse foi mais um We Go Podcast.